Glória a Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Você recebe essa palavra sobre a sua vida, que você é um tesouro. Olha, eu acho isso muito perfeito, muito chique. Deus poderia se preocupar com tantas outras coisas, mas a maior preocupação dele é com o seu tesouro. Tesouro tem que ser preservado, tesouro tem que ser guardado. E graças a Deus que nós somos esse tesouro. Por isso que há uma preocupação da parte do Pai para com a nossa vida, para com a sua vida, para com a minha vida, com a vida da sua família, com a vida da sua casa. Porque nós somos esse bem precioso nas mãos deste Deus. Glória a Deus. Você aplaude o nosso Deus bem forte. Aplauda o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Glórias, glórias, glórias. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra suas Bíblias comigo no livro de Mateus. Deus, quando Ele quer falar, Ele vai falando, Ele vai costurando, Ele vai escrevendo. Eu acho perfeito como Deus sabe todas as coisas. E como Ele conversa conosco, que somos os seus tesouros, somos a sua casa. Mateus 12, 25, todos acharam? Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim. Todos acharam? Diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividido, ou cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? A preocupação dele começa por aí. O tesouro, ele não pode ser perdido. E quando ele diz, quando ele deixa esse alerta para mim, quando ele traz esse alerta para nós, como seu povo, ele está dizendo: todo mundo é da mesma casa. Somos da mesma casa. Diga com você mesmo: eu pertenço à mesma casa que meus irmãos, porque todos nós somos filhos deste Pai. Amém? Pertencemos à mesma casa, meus queridos. Então Ele lança aqui sobre nós essa preocupação. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, que Tu venha revelar a Tua vontade, revelar a Tua verdadeira intenção nos nossos corações. Que não venhamos pegar a palavra como serviço para outro, ou para aquele que está em casa, ou para fulano, ou para ciclano. Sim, Senhor, serve para mim. A Tua palavra fala conosco individualmente, e que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade que nos liberta. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ele nos deixa, Ele traz para nós esse alerta. Existe uma preocupação da parte de Deus. Esse povo é meu povo, é a minha casa, é a minha habitação, é a minha morada, é o meu tesouro. Então, eu não quero que haja divisão no meio do meu povo. Eu não quero que haja contenda dentro do meu povo, dentro da casa, dentro da minha própria casa com os meus filhos. Logo em seguida diz: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? O reino que deve ser dividido, o reino que é dividido, é o reino de Satanás. Satanás, ele luta contra si mesmo. Mas o nosso Deus, Jesus, Ele não faz isso. Ele tem essa preocupação com a igreja.
Ele tem a preocupação com a igreja, ele tem uma preocupação com a família, ele tem uma preocupação com a relação entre os filhos, com a casa, com o casamento. Ele tem essa preocupação, porque tudo aquilo que vem da parte de Deus é bom. E quando há uma divisão da parte de Deus, é porque Deus quer multiplicar, Deus quer acrescentar, Deus quer abençoar. Ele não quer destruir nenhum outro. Ele quer que todos venham viver dentro do mesmo propósito. É o único que quando divide, ele multiplica. Ele quer multiplicar, ele quer acrescentar, ele quer fazer melhor, ele quer mudança, ele quer transformação. Mas infelizmente, o coração do homem é uma terra estranha. O coração do homem é uma terra estranha, que nessa caminhada, nessa vivência, acaba deixando o seu coração se corromper por uma ganância, por um desejo de poder. Deixa o seu coração ser contaminado por uma cobiça, através de uma acusação, através de uma calúnia, através de um julgamento. Acaba trazendo divisão, trazendo separação. E isso é um reino satânico, isso é um propósito satânico. Esse é o propósito de Satanás: afastar as pessoas, dividir as pessoas, ferir as pessoas, entristecer as pessoas, isolar as pessoas. Nós estamos num ano o qual a esperança foi colocada dentro de nós. E eu quero te dizer, essa força de estarmos em união, em unidade, numa só visão, faz parte de um ano diferente para nossas vidas. Nós não podemos deixar que informações externas entrem no meu coração e eu não vou checar nenhuma delas. Apenas aceito esse sopro da serpente. E aí eu começo a transmitir, eu começo a achar que aquilo que a serpente está dizendo é algo verdadeiro contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, contra a minha casa, contra meu pai, contra meu marido, contra meus filhos. É isso que Satanás faz. Porque o nosso coração é um coração tendencioso a ser ganancioso. O coração do homem é um coração competitivo. É um coração invejoso. É um coração falso. É um coração ciumento. Muitas vezes esse coração está tão preocupado em estar em ciúme, em estar competindo, em estar deixando o sopro externo, informações externas da minha alma entrar. E aí eu começo a viver uma vida miserável, uma vida de mendigo espiritual. Porque a bênção de Deus não está sobre um reino dividido. A bênção de Deus não está. A pior coisa que tem é vivermos no mundo comparativo. Há desgaste emocional, há desgaste físico, intelectual. Mas qual é a tendência do coração humano? Qual é a tendência da terra corrupta? É viver neste mundo comparativo. Eu fico comparando o que ele tem e o que eu não tenho. Por que que ele tem e eu não tenho? Eu tenho que ter e ele não tem que ter. Eu tenho que fazer e ele não pode fazer. Por que que eu tenho mais capacidade intelectual?
E ele que não tem essa capacidade intelectual, arranca na minha frente. Você pode ter certeza que isso não vem de Deus para nós. E nós precisamos prevalecer, meus queridos. Nós precisamos vencer os dias maus. Reino dividido não consegue vencer os dias maus. Reino dividido não consegue vencer os dias maus. Ai, como eu posso fazer, como eu devo fazer? Buscar sempre em Deus uma capacidade de sair deste lugar. Sabe por quê? Porque abaixo de Deus, somente nós temos o domínio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Abaixo de Deus, nós temos esse governo. É domínio próprio. É matar a carne. É respeitar as qualidades que os outros têm. É respeitar os dons que os outros têm. Eu quero vencer. Nós precisamos vencer. Deus conhece os pensamentos. Ele estava ali diante daqueles fariseus, estava ministrando. Eles ali na plateia começaram a julgar Jesus. Como julga eu, como julga você? Imediatamente ele já conhecendo o pensamento daqueles que estavam ali. Porque Deus conhece os nossos pensamentos, meus queridos. Deus conhece, Deus sabe o que passa aqui. Deus sabe o que Ele tem capacidade, o que o inimigo tem capacidade de jogar dentro de nós. E Deus em todo tempo, Ele mostra o seu grande amor por nós. Ele prova o seu grande amor por nós. Em todo tempo Ele faz isso. Por minha vida, por sua vida. E o que eu devo fazer é guardar essas relações, é estar atento para que não haja divisão, para que não haja contenda, para que o ciúme não entre dentro de mim, para que a inveja não entre dentro de mim. Sabe por quê? Somos todos da mesma casa. Amém, igreja? É forte, não é? Levante sua mão e diga: eu sou esse tesouro de Deus aqui nesta terra. Amém? Você precisa reconhecer que você é esse tesouro. Deus zela desse tesouro. Eu particularmente, eu tenho convicção disso na minha vida. Eu tenho convicção que Deus zela da minha vida. E o mínimo que eu tenho que fazer é obedecê-lo. O mínimo que eu tenho que fazer é ser fiel a Ele. É honrar este Deus. É tentar continuar. Muitas vezes, meus queridos, eu não quero que você faça. Não é nem porque eu sei mais do que você. É porque eu não quero que você faça. Eu não quero que você apareça. Você não pode ser visto. Não é nem porque eu quero fazer, porque eu não vou dar conta. Mas você não pode fazer. Esse é o reino de Satanás. Este é o reino de Satanás. Põe a mão assim na tua cabeça. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda mentira do diabo na minha mente. Diga: em nome de Jesus. Eu ordeno agora que a vida de Deus, a verdade de Deus, tome conta dos meus pensamentos. Diga: em nome de Jesus. Eu recebo uma nova mente. A mente de Cristo seja na minha mente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda nosso Deus, aplauda nosso Deus, igreja. Aplauda nosso Deus. Olha, quem tem temor de Deus faz a diferença. Não faz diferença
faz a diferença. Quem tem o temor de Deus faz a diferença. E se existe algo que nós precisamos guardar muito, é o nosso coração e a nossa casa. E o reino de Satanás, ele tenta entrar nos estados, nas cidades, tenta entrar na nação, em tudo quanto é lugar que ele encontra uma brecha, ele entra. E principalmente na terra do nosso coração, quando nós não protegemos com a palavra que é a verdade de Deus. Por isso que eu digo, o temor de Deus é a imunidade contra esse espírito de divisão que o inimigo tenta implantar dentro de nós. Amém? E o temor de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Números. Lá no livro de Números. Números 16. Aqui nós conhecemos uma família que foi gerada em um altar, no mesmo altar, na mesma casa, no mesmo lugar. Mas infelizmente, o reino de Satanás foi implantado naquele ambiente, dentro daquelas famílias. E todo aquele que tenta não ouvir a voz de Deus, é morte certa. É morte certa. Veja aqui comigo em Números 16, 1, diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Ambirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Ou seja, todos da mesma casa. Todos filhos de Israel, como você e eu. Um povo que Deus gerou com tanto amor. São filhos de Jacó. Fazem parte dos filhos de Jacó, das tribos de Israel. Mas o que acontece? Chega um momento, na caminhada, prosseguindo ali debaixo da liderança de Moisés, o que acontece? Corá se levanta, chama Moisés, ironizando a Moisés, a liderança de Moisés, dizendo: você quer tirar vantagem em cima de nós. Tudo isso sabe por quê? Porque quando Deus escolheu a casa de Arão e a casa de Corá, o que acontece? Arão foi escolhido para o sacerdócio. Corá foi escolhido para os serviços do tabernáculo. Gente, é um absurdo. E isso não é algo longe de nós. É algo aqui. As pessoas acham que trabalhar ali limpando o tabernáculo, limpando a casa de Deus, alguém que está aqui com o microfone falando, ministrando, é maior. Ou quem está aqui se sente maior do que aquele que está lá, do que aquele que está ali limpando. Hoje eu estava aqui na hora do louvor, eu estava vendo os discípulos ali limpando do lado de fora. Eu vi o Lindenberg, o presbítero Lindenberg limpando. Eu vejo sempre o Enelto o tempo todo, chega cedo limpando. Queridos, nós nunca mandamos. É algo de dentro para fora. Hoje mesmo eu estava falando. Os nossos discípulos é um povo muito fera. É um povo bom de serviço. Queridos,
eu posso dizer em particular, as minhas discípulas, elas são boas, tanto na cozinha comigo, como no altar aqui, na oração, na busca, na intercessão. Nós temos que aceitar, é amar a Deus. Quem me conhece aqui, sabe que eu limpo essa igreja quando não tem ninguém. Limpo, lavo o banheiro, limpo aqui, limpo o altar. E nem por isso eu deixo de ser a mulher que eu sou, a mulher de Deus que eu tenho convicção que eu sou. O trabalho na casa de Deus dignifica. O trabalho é digno, seja ele na casa de Deus, seja ele fora. O trabalho dignifica a vida de qualquer pessoa, eleva a estima de qualquer pessoa. Não tem isso. E se existe algo que Deus não tem preferência, é de filhos. Por isso que ele diz, vós sois o meu tesouro, achei o máximo. Eu digo, Deus, como que o Senhor vai falando aquilo que precisa ser falado? Nós somos da mesma casa. Não se sinta fora desta casa. Não pense que você não faz parte dessa geração de Israel, desse povo que Deus tirou da terra do Egito, que Deus tirou da terra da escravidão. Tem feito você andar, tem feito você chegar em 2021. Você venceu 2020, você vai vencer 2021, você vai vencer os anos que virão pela frente. Você faz parte dessa tribo de Israel. Você é filho de Deus. Você é filho de Israel. Tome posse do seu lugar. Tome posse do seu lugar. Satanás quer te tirar. Ele quer que você sinta essa divisão e se afaste. Não, você tem que dizer, eu faço parte desta casa, eu sou filho desta casa. Eu sou filho do povo, eu sou filho daquele povo que o Senhor tirou lá da escravidão. Eu faço parte da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Eu faço parte, sim. Por mais que seja algo incluído, adotado através da vida de Cristo, não importa, o importa é que eu estou e vou continuar. Eu vou ser, eu sou filho e eu vou fazer parte, sim. Nós precisamos tomar o nosso lugar. Deus chamou e ordenou. Eu sempre sei e tenho essa certeza. Deus, quando Ele nos chama, a primeira coisa que devemos fazer é ouvir a sua voz e obedecer. Essa semana eu estava conversando com um irmão e eu disse, nós não temos opção quando nós somos chamados por Deus. Nós não temos opção. Ele de imediato ele falou assim, tem opção de aceitar ou não. Na realidade eu estava tentando abrir seus olhos. E eu pude dizer para ele, só que quando eu não faço aquilo que Deus manda eu fazer, o meu destino é a morte. Sabe por que Jonas não foi morto quando Deus mandou ele ir para Nínive? Porque ele orou lá de dentro da barriga do peixe. Ele pediu clemência. Ele pediu uma chance. E o bom é que nosso Deus é um Deus de chance. Feliz de nós quando Deus nos enxerga e nos manda fazer as coisas para Ele. Feliz de nós. Nós temos é que ter alegria no coração e dizer, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu. Porque quando Ele chama, Ele dá uma palavra de ordem. Ele não vai te deixar no deserto. Ele tem uma missão para nós. A missão de Arão era muito séria, como a missão de Corá também era muito séria.
Mas não. Eu queria se fosse a de Arão. Por que eu tenho que trabalhar no tabernáculo? Por que eu tenho que chegar aqui e ter que arrumar? Eu estava comentando que no dia domingo passado, os nossos discípulos estavam a 1000 por hora dentro desta igreja trabalhando. Estavam suadas, estavam todo mundo trabalhando. Gente, e eu agradeço tanto a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus por isso. Graças a Deus não tem Corá no nosso meio, em nome de Jesus. Não existe nem vai existir. Amém? A desobediência é morte, pois toda desobediência a Deus é rebeldia, é rebelião. Foi aqui o que aconteceu nesse capítulo de Números 16. Você pode discorrer todo esse capítulo que você vai entender, e eu não vou falar porque é muito grande. E olha, foram pessoas selecionadas, escolhidas e separadas por Deus. O nosso coração, ele tem que ser grato. Por isso que lá no Salmo 133, o que é que ele diz? O que é que o Salmo 133 nos diz, meus queridos? Quão bom e agradável é viver. Oh, Jesus, é viver em união, é estarmos juntos em todo tempo. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Como é bom e agradável, isso agrada a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Eu preciso ter alegria no coração para agradar a Deus, dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu fui separado, eu fui escolhido pelo Senhor. Eu não posso dizer: olha, eu vou quando eu quero, quando eu posso, quando eu não estou afim eu não vou. Eu quero dizer para você que isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é mesmo quando está doendo, mas eu estou indo. Às vezes aqui na quarta-feira eu vejo as pessoas cansadas, mas estão aqui. E eu digo sempre que Deus, ele é muito justo. Deus, ele é muito justo. Oh, como Deus é justo. Como a justiça de Deus é forte e prevalece. Você acha que alguém que está aqui, mesmo cansado, trabalhou, saiu do seu trabalho, muitas vezes está aqui até sem tomar banho, você acha que ele vai deixar de atender a oração dele para atender um que está batendo perna por aí? Não. Deus é justo. Você pode até dizer: eu tenho tudo, então eu não posso me preocupar. Não. Mas você precisa ter gratidão no coração. Saber que o que você tem não é nem um começo do que Ele tem projetado para a sua vida. Amém? Quando Ele diz: olha, é bom e agradável. Vamos agradar o coração de Deus. Ele vai discorrendo aqui também quando nós estamos em união. Não tem como nós não prosperarmos. Porque nós estamos debaixo da vontade de Deus. Sabe, eu vou me unir. Eu vou mais estar ali multiplicando. Eu quero fazer parte do reino que abençoa. Eu quero fazer parte do reino que multiplica. Eu quero fazer parte do reino que acrescenta. Eu não posso fazer parte desse reino que é dividido, é competitivo, é ciumento. Que lucro eu vou ter nisso? Precisamos tanto da bênção de Deus. Necessitamos da bênção de Deus. Aqui comigo, queridos. Deixa o celular um pouquinho, fica aqui comigo, por favor. Há muita oração para a gente estar aqui ministrando. Há muita oração, é muita responsabilidade. E hoje o Senhor vai fazer você sair do seu lugar e entrar aqui no Santo do Santo. Hoje pela manhã nós estávamos aqui.
E Deus trouxe essa visão maravilhosa dessa caixa de ouro. Era um caixote de ouro e para cada um tinha algo dentro daquele caixote. Quem que sabe o que é caixote? E profeticamente nós podemos entrar naquele lugar. Quando eu estou tentando prevalecer, aceitando o próprio amor de Deus, que é provado através da morte de Cristo pela minha vida, eu tenho essa perseverança no meu coração, de dizer, eu vou permanecer, porque aí ordena Deus a sua bênção. Nós somos, assim como disse o pastor Silvio hoje pela manhã, nós somos a geração que espera Jesus Cristo. Nós somos a geração que estamos esperando Jesus Cristo. Não sabemos se vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. O que importa é que nós somos essa geração que estamos esperando Jesus Cristo. E todo aquele que espera Jesus Cristo permanece. Aquele que permanecer será coroado. Aquele que permanecer será coroado. Quem pensa que foi fácil para Esther? Esther, ela foi revestida, ela sabia a bênção de Deus. Eu tenho que trazer, eu tenho que restabelecer este reino. Eu estou aqui para multiplicar, eu estou aqui para abençoar. Eu preciso ser instrumento de Deus para abençoar meu povo. Ela poderia muito bem ter se enfeitado, ter conquistado o coração do rei e ter largado o povo dela lá para trás. Mas ela tinha uma aliança com aquele povo. Ela tinha uma aliança e dizia, Deus só vai me abençoar se eu permanecer nesta aliança. E assim ela fez. Ela tinha esperança no coração. Deus, Ele não volta atrás naquilo que diz. Nós somos essa geração que estamos aguardando Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Pedro. Lá no livro de 1 Pedro. Primeira Pedro 1. Lá no versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Deus ordena a sua bênção. Você quer permanecer? Você quer ser essa pessoa que Deus vai poder contar com você? Fique de pé, igreja. Você quer ser essa pessoa? Eu quero te dizer que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um caminho preparado para você. Eu preciso estar no reino que multiplica. Eu tenho que abençoar, me alegrar. Eu não posso deixar essa maldição de Corá entrar na minha vida, no meu coração. A cobiça não pode fazer parte das nossas vidas. E olha que o mundo é terrível. Nós somos carne. Nós ainda estamos neste mundo. Nós somos um povo vaidoso. Nós somos um povo que queremos poder. Você pode até ter, mas não pode destruir o outro para poder ter.
Porque da mesma forma que Deus tem para você, Deus tem para outro. Por isso ele diz: como é bom e agradável ver os irmãos, meus filhos, todos ali. Todos fazem parte da mesma casa. Nós somos filhos deste Deus. E nós vamos prosperar, meus filhos. Nós vamos vencer. Nós vamos romper. Nós vamos romper. Nós vamos romper. A força que Deus tem dado para nós vamos romper. Nós somos esse tesouro dele. Nós somos esse povo que ele tanto ama. Ele tem para nós. E o que ele tem para você, ele tem para você. Feche seus olhos, comece a orar.